quando eu me decidi a fazer direito, eu não tinha dinheiro para pagar minha faculdade e nem tinha como realizar esse sonho, e nem sabia exatamente se era isso que eu queria. E nessa minha história tem um pacto com Deus que eu fiz com ele. Eu falei para ele o seguinte, na véspera do vestibular, eu fui na missa com esse propósito e falei para o Senhor lá, eu era catequista, e catequista Deus ouve. E eu falei para ele, Senhor, eu não sei se realmente esse é o meu caminho, se é isso que vai dar certo na minha vida, mas eu vou assumir um compromisso contigo. Se eu passar nesse vestibular e me formar em direito, eu nunca vou deixar uma pessoa na minha recepção esperando um atendimento por falta de dinheiro. Eu assumi com eles assim, na inocência, tá? Porque eu era uma menina, né? Mas também falei para ele o seguinte, Senhor, tu sabes todas as coisas e eu não sei se eu vou conseguir cumprir o que eu estou prometendo, mas tu sabes. Então, se eu não for fiel nessa palavra que eu estou dando hoje, eu não quero passar nesse vestibular e não vou tentar novamente. E assim foi, fui embora e fiz o vestibular e não passei na primeira chamada. Se ele não me permitiu passar, é porque eu não ia cumprir o meu voto e quem sou eu para desafiar Deus? Então, não é isso. Próxima vez eu mudo para outro curso. E assim foi. E se passaram os dias, eu trabalhava, Cleomar, numa empresa de transporte. Meu patrão vinha muito pouco a São João Batista. E para fazer uma faculdade, eu também não tinha dinheiro, na verdade. E olha só como Deus trabalhou na minha vida. Um belo dia, passou umas 2 ou 3 semanas aí do vestibular, um belo dia, meu patrão de Brusque, Sérgio Bruns, infelizmente ele faleceu. Eu queria muito que ele estivesse aqui hoje, vendo os frutos que eu colho. Ele ia ficar muito feliz. E ele estava assim, ó, na minha frente, como você está aqui hoje, era uma raridade, ele vinha muito pouco em São João Batista, mas naquela tarde ele estava sentado na minha frente, conversando comigo, quando o correio chegou com uma correspondência e me entregou. E aí eu estava ali, abri a carta, estava lá, eu tinha sido chamada, eu tinha entrado na segunda chamada. E aí eu falei, olha só, eu passei no vestibular. Ele falou, você fez vestibular? Eu falei, fiz. Para quê? Eu falei, para direito. E ele falou, e quanto vai custar? Eu falei, não sei. Ele, mas e onde vai ser? Eu falei, na FEB, na época se chamava FEB, né? Hoje chama Unifeb. E assim foi a nossa conversa naquele momento. E o meu chefe na época, era o Jandir Sagaz, ele ficou muito zangado naquela hora, porque o Sérgio me perguntou, mas que horas que você tem que sair para ir para a faculdade? Eu falei, 5h30. E eu trabalhava até às 7, 7h30, não porque era o meu horário, mas porque enquanto funcionária, era o horário que a transportadora tinha movimento. Então eu sempre fiquei além do horário para poder cobrir, atender telefone, fazer o serviço daquele horário. E aí o Jandir veio e deu uma bronca e falou, não vai sair não, porque nesse horário é o horário de movimento, como é que você vai sair para ir para a faculdade? E o Sérgio era uma pessoa, sabe, aquele cavalheiro. Ele com a pasta dele, aqui no colo, falou assim, ele estava com a mão na pasta, ela vai sair e você vai ficar no lugar dela. Bah, que massa, meu e aí, Deus! Jandir saiu assim, zangado. Bah. Quando ficamos sós, ele falou para mim, quanto que vai custar? E eu falei, não sei. Aí ele falou, veja para mim. E me diz. Aí, no dia seguinte, eu liguei na FEB, descobri o valor, R$365, era na época a mensalidade. Pensei, o que será que ele quer, né? Já que ele falou isso, eu liguei para ele e contei. O valor é X. Só isso? Mas que barato. Meu filho estuda no São Luís, é muito mais. Nossa, eu vou falar com o Renato, vamos ver o que a gente consegue. Eu ganhei a faculdade. Meu Deus, cara, eu ganhei que a faculdade. doutora.